É isso que acontece quando o jogador mostra quem é que manda no futebol. O mundo parou quando Lionel Messi fez isso daqui em pleno Santiago Bernabéu, no último minuto de jogo. It's Messi! Mas é claro que Cristiano Ronaldo não ficaria para trás. Na temporada seguinte, ele humilhou o Barcelona. E para mostrar para o Messi e para o mundo inteiro que ele é o verdadeiro GOAT, o cara fez isso. Depois de um 5-0 contra o Real Madrid, olha a marra do Messi ao sair de campo substituído. Até Cristiano Ronaldo se rendeu ao argentino. Mas o cara que chama atenção mesmo é o Antony. O cara fez isso no meio do jogo e conseguiu enganar todo mundo, inclusive o Manchester United. Balotelli mostrou quem manda nesse clássico. Ele decidiu a partida com esse gol e ainda mostrou uma mensagem para o mundo. E não foi a única vez que o atacante fez isso. Em um jogo pela Itália, Balotelli meteu um golaço e simplesmente meteu essa pose épica para comemorar. E eu tenho que te falar, o Balotelli tem presença em campo. Olha o gol que o cara marcou. Esse árbitro tinha mais moral que muitos jogadores por aí. O cara simplesmente mandava e desmandava em campo. Mbappé resolveu uma final de Copa do Mundo. O cara fez simplesmente 3 gols e quase levou sozinho a França a ganhar o torneio. Well, we build it as the Mbappé Messi show. Into the galaxy of greats! Isso seria um momento épico para o atacante, se Messi não estivesse em campo. O argentino conseguiu superar o Mbappé e simplesmente ganhou a Copa do Mundo, mostrando por que é o GOAT. Agora olha o que o Messi fez com um dos melhores zagueiros do mundo em uma semifinal de Champions League. Messi também mostrou quem manda nos Estados Unidos. Mas um jogador colocou o Messi no seu lugar. Estamos falando de Franck Ribéry, que deixou o melhor de todos os tempos simplesmente no chão. Agora, se tem um cara que resolve partidas, esse é o Cristiano Ronaldo. Vamos começar com esse gol, que mostra por que todos no Real Madrid confiam no português. Nesse jogo ele ainda fez mais um e resolveu a partida. Em um El Clássico, Ronaldo não só resolveu, como ainda mostrou para o estádio inteiro que é ele quem dita o ritmo do jogo. O técnico fez questão de mostrar para sua equipe o quanto ele estava determinado a ganhar aquela partida. Mas se tem um técnico que sabe roubar os holofotes, esse é José Mourinho. O português fez isso daqui para as câmeras depois de ser criticado pela torcida. Ainda no começo da sua carreira, Walker mostrou que era imponente. É assim que se mostra para o atacante que ele não vai conseguir jogar. Olha a tranquilidade do Henry para humilhar o zagueiro. O cara mal consegue encostar nele. Mas o melhor momento de protagonista do Henry foi nesse gol de falta aqui, em que o cara nem sequer comemorou. Vinícius Júnior mostrou porque o Real Madrid pagou uma nota por ele nesse jogo contra o Manchester City. Neymar teve que bater um pênalti contra um goleiro simplesmente lendário. O cara é simplesmente o goleiro com mais gols na história do futebol. E se liga no que o Neymar fez. Zero nervosismo. A torcida do Borussia Dortmund simplesmente fez um momento mais espetacular antes de um jogo da Champions League. Not just of those clad in yellow and black, but of 2,500 Malaga fans, most of whom have spent the day enjoying themselves at Salzgasserplatz. The rain that's fallen since the afternoon has not dampened spirit. Isso quer botar medo nos adversários. Falando em Borussia, quando o Haaland meteu 2 gols em cima do PSG de Neymar, ele fez uma das comemorações mais épicas da história. O único problema para ele é que o Neymar se vingou de um jeito tão épico quanto. O estádio inteiro riu da cara do Cristiano quando ele errou um drible. Mas foi isso que o motivou a mostrar para todo mundo que ele é o cara. Olha o golaço que ele fez minutos depois, calando o estádio inteiro. Zidane foi o cara da Copa de 2006 e não foi só por causa da cabeçada. Ele simplesmente meteu esse gol de pênalti em plena final de Copa do Mundo. Sérgio Ramos se tornou uma lenda do Real Madrid nesse jogo. O Real estava perdendo uma final de Champions até os minutos finais, quando ele fez isso.
Esse goleiro desafiou Van Dijk e o zagueiro mostrou quem é que manda. Quem fez algo parecido foi o Haaland. Depois que o Onana ficou provocando, o atacante fez questão de mostrar quem é que estava no controle da situação. E não tem zagueiro que bote medo no norueguês. Quando esse aqui tentou fazer uma falta, foi ele quem saiu machucado. Voltando a falar do Van Dijk, contra o Manchester United, o zagueiro estava completamente no controle. Olha como ele tratou o Bruno Fernandes nesse lance. Outro defensor que botava medo quando entrava em campo é o Marcelo. Fala sério. Olha a marra dele dominando uma bola. Quando o Gabigol tentou provocar ele, mostrando que era o atual campeão da Copa do Brasil, ele simplesmente apontou para sua tatuagem, mostrando seus 5 títulos de Champions League. E falando no atacante, ele simplesmente fez 2 gols em 5 minutos e virou o placar numa final de Libertadores. O melhor de tudo foi a comemoração, em que ele mostrou para o estádio inteiro quem tinha resolvido aquela final. Outro atacante que mandou e desmandou em um jogo foi o Lookman. O cara meteu um hat-trick numa final de Europa League. E de quebra ainda acabou com uma super invencibilidade de 51 jogos do Bayer Leverkusen. Tem que respeitar um atacante desses. Ibrahimovic é um daqueles que simplesmente bate no peito e resolve partidas. Olha esse golaço que ele marcou. O cara era o rei da Liga Americana. Mas antes dele era o David Beckham quem mandava naquele país. Outro que fez algo assim foi o Sturridge, depois de fazer uma pintura. O cara fez a pose mais marrenta de todos os tempos. Mas tem um cara ainda mais marrento nas comemorações. Estamos falando de Alexander-Arnold. Olha o que ele fez na frente da torcida adversária. Quando Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, Benzema teve que ser o novo dono do time. E ele mostrou isso, resolvendo simplesmente uma semifinal de Champions League contra o Manchester City. Não tem jeito, o português é o centro das atenções onde quer que passe. Até uma artista mundial como a Dua Lipa ficou impressionada com a presença do robozão. Até Ronaldinho Gaúcho viu que o dono daquele Milan era o Pirlo. O cara simplesmente tirava esses gols da cartola no time italiano. Drogba foi o cara da Champions de 2012. Ele derrotou o Bayern de Munique simplesmente sozinho. Against Neuer. A new name on the trophy. Chelsea. Ziyech é o cara do Marrocos e mostrou o porquê disso nesse pênalti. Esse jogador foi muito frio nesse lance. Mas ele não foi tão incrível quanto esse goleiro. E falando em goleiros, esse aqui foi completamente humilhado. Agora se liga no que o Cancelo fez pela seleção de Portugal. Quem precisa do Cristiano Ronaldo, né? Esse jogador fez um gol tão incrível que o goleiro adversário nem teve reação. Van Gaal é um dos técnicos mais marrentos do futebol. Quando o Messi comemorou um gol na frente dele, o holandês deu essa encarada no argentino. E acredite, até um juiz consegue fazer algo épico quando quer. Até porque ele precisa mostrar quem manda dentro das 4 linhas. Até o Ibrahimovic aplaudiu o Cavani depois desse golaço. Olha a marra desse goleiro ao driblar o atacante rival. Simplesmente genial. Giovanni dos Santos impressionou o estádio quando fez essa super jogada. O cara mostrou que estava em outro nível e simplesmente humilhou a defesa adversária. Falando em humilhar, Lucas Moura driblou seu marcador e saiu como se isso fosse normal para ele. Vardy chamou a responsa nesse jogo e fez questão de comemorar na frente da torcida adversária. Que marra! E o melhor de tudo é que ele fez isso depois que a torcida começou a provocar sua esposa. Agora olha o que esse juiz fez. O cara não só era a autoridade máxima em campo, como ainda humilhou os jogadores. Outro atacante que chamava atenção em campo é o Diego Costa. Nesse jogo ele simplesmente humilhou seu adversário dizendo que ele estava fedendo. A comemoração do Memphis Depay é simplesmente genial. Dá pra ver a marra do jogador sempre que ele marca um gol. Mas tem jogadores que mandam tão bem na comemoração que isso vira uma marca, como o Victor Gyökeres. Imagina como deve ficar a cabeça dos adversários entrando no estádio e vendo a torcida inteira fazendo isso na arquibancada. Ederson mostrou porque é o goleiro escolhido por Pep Guardiola. Olha a frieza dele na frente do atacante adversário. Cristiano Ronaldo fez algo épico contra o Bayern de Munique. Ele simplesmente fez 15 gols na mesma edição da Champions, o que foi um recorde absurdo na época.
E ele fez questão de valorizar esse momento ao máximo. Falando no português, ele fez essa comemoração lendária depois de marcar 3 gols. E anos depois, o Garnacho simplesmente repetiu a comemoração do seu ídolo. Qual dos dois foi mais incrível? Lukaku é outro que fez uma comemoração histórica na frente da torcida do Chelsea depois desse gol. Em outro jogo, olha como o atacante brincou com uma defesa inteira antes de marcar um golaço. Esse é o momento mais thug life do futebol. O goleiro simplesmente humilhou o atacante adversário. Mas não existe nada mais maneiro do que simplesmente não comemorar um golaço. Dá uma olhada e você vai entender do que eu tô falando. Na verdade, tem algo tão maneiro quanto, que é simplesmente comemorar antes de marcar o gol. É isso que acontecia quando o Hazard ainda jogava bola. O cara simplesmente dominava as partidas pro Chelsea. Outro cara que é marrento demais é o Pogba. A comemoração dele depois desse golaço fala por si só. Mas nenhum jogador foi tão marrento quanto esse garoto aqui, que simplesmente tirou onda com um dos jogadores mais lendários da Inglaterra. Esse jogador tem presença de campo até quando vai se levantar. Olha só que marra! Ronaldo, com uns 10 quilos a mais, deixou esse goleiro na saudade e mostrou para o mundo inteiro porque ele é o fenômeno. Douglas Luiz conseguiu provocar o goleiro adversário, ao mesmo tempo que inventou uma comemoração épica, mas 20 minutos depois ele recebeu uma vingança tão épica quanto. Falando nisso, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja as vinganças mais épicas do futebol.